Amém, pessoal. Eu queria conversar um pouquinho com vocês. Como se quiser acrescentar aí, fica até mais fácil. Como é incrível que nas últimas décadas, mas especialmente na última década, como aumentou o acesso para todos nós à informação, né? Hoje, na era digital, na era da internet, a gente quase que instantaneamente você sabe o que está acontecendo do outro lado do mundo, com o presidente de Israel, se uma bomba explode no Afeganistão, se a sua mãe que mora no Japão está com dor de dente, ela já te conta no WhatsApp. E acho que eu até comentei no outro encontro, hoje existe uma pesquisa que fala que só de redes sociais, mais de 3 bilhões de pessoas se utilizam dela. No Brasil, passa de 114 milhões de pessoas que têm um tipo de rede social ou todas. Fora o Google, você coloca ali qualquer nome, puxa fotos e reportagens e você tem todo tipo de acesso muito rápido, de maneira muito prática, e isso é muito bom, em certo sentido, porque você fica sabendo muito fácil das coisas e você tem acesso a se comunicar com pessoas que às vezes dificilmente você falaria. Esses grupos de WhatsApp, Facebook, você vê, às vezes eu vejo minhas tias colocando foto da minha avó antigas que me emocionam porque a minha avó que me criou, ou às vezes sem querer eu acho ali na internet alguém que estudou comigo quando eu era criança, pouquinho tempo, mas eu lembro, e a gente vai tendo acesso a ver e a estar próximo, mesmo que à distância, você tem essa proximidade com todo mundo. E hoje a pessoa, você sabe o tipo do shampoo que a Kim Kardashian usa. Você sabe a roupa que o príncipe da Inglaterra foi tomar café da manhã. Então é tudo muito, o acesso é muito rápido, imediato. A exposição é extremamente excessiva. E não tem como você viver nesse ambiente, com esse nível de acesso à informação, com esse nível de excesso de exposição, mesmo você sendo uma pessoa minimamente sóbria, equilibrada, inteligente, sem que isso te altere de algum modo, sem que isso te toque e penetre em você de algum modo. E uma das coisas que mais acontecem nesse ambiente de exposição e de informação, onde todo mundo está sabendo da vida de todo mundo, é que a gente começa a se comparar. A gente começa a saber quando o Thiago troca de carro, quando a Jocelyn viaja para Buenos Aires, quando a Débora, onde que a Débora mora, o que o Charles comeu, o cabelo que a Priscila fez, e a gente começa a saber e ficar sabendo e se alegrar, só que aquilo, daqui a pouco você começa sem querer, querendo a se comparar, e o outro começa a ser a sua referência de comparação, e você começa a estar bem vestido comparado a, e você começa a ter dinheiro em comparação a tal pessoa. E como ali todo mundo está feliz, e todo mundo está bem, e todo mundo ganha dinheiro, e todo mundo a viagem é sempre maravilhosa, e os filhos são saudáveis, e o casamento é bem sucedido, e está todo mundo maravilhoso, sem querer você começa a deixar com que aquelas comparações façam brotar dentro de você, mesmo que você não reconheça, mesmo que você jamais verbalize, começa a brotar
dessas comparações? Inveja. E você, no início, você se alegrava com a alegria do outro, daqui a pouco você não se alegra tanto. Daqui a pouco você começa a se incomodar. E a sua tia começa, sem querer, você ri, mas você se inquieta porque ela trocou de carro e você ainda não trocou. Porque ela comprou uma casa e você está devendo. Você não sabe a história de nada, mas como o outro, sem perceber, se tornou a sua referência, e você se compara e você começa a invejar sem perceber, e aquilo começa a crescer em você. E inveja, existem diversos tipos de inveja. Inveja de mãe para filha, de pai para filho, de filho para o pai, de marido para mulher, de irmãos entre si, de colegas de trabalho. A inveja, que utilizada a palavra em latim, ela é invegere, que é como se fosse uma incapacidade de ver, ou um tipo de alteração na visão, um tipo de cegueira. E que Paulo coloca os Gálatas como uma obra da carne. Em Gálatas 5, Paulo coloca a inveja como uma produção da nossa carne, ou seja, todo mundo, todo ser humano tem que lidar com a inveja. Só que uma inveja muito comum, e acontece com os melhores de nós, que pessoas que querem viver uma vida digna, honesta, correta, justa, moralmente aceito, com uma ética sóbria, que não quer viver a loucura perversa de religiões, que não quer passar a perna em ninguém, um cidadão minimamente correto, que todo mundo aí, de maneira geral, está buscando. Começa que quando eu começamos a perceber naquele homem iníquo, no safado, no corrupto, porque está tudo exposto, a gente tem tudo acesso hoje, a gente fica sabendo muito rápido que aquela vizinha, que aquela artista, que aquele político que anda no seu Porsche, que tem um casamento com aquela mulher maravilhosa que vive em Dubai, que tem um corpo perfeito, é um belo de um safado, que passou a perna em todo mundo. Aqui em Balneário, hora ou outra, hoje nem tanto por causa da Lava Jato, mas o que se tinha de lavagem de dinheiro, e era todo mundo com seus carros importados, e daí você e eu, que a gente quer viver uma vida, a gente busca viver uma vida honesta, né? E você começa a olhar para essas pessoas, e você começa a se comparar com essas pessoas, e o primeiro sentimento que brota em você, você diz que você dá nome, é uma indignação, uma raiva, uma ira. Só que sutilmente, às vezes você não diz isso, você jamais conta isso, nem para você, mas aquela ira, aquela indignação da injustiça, daquele vizinho, daquele cara rico, corrupto, que você tem raiva, se indigna, que quando você vê aquilo vai se alterando e você começa a invejar a maldade daquela pessoa. Aquela ira, aquela raiva, aquela indignação se altera dentro de você e vai virando inveja. E você começa a invejar a maldade.
O homem bom, o homem justo, o homem honesto, sem que ele se dê conta, ele começa a olhar para o homem iníquo, prosperando, ganhando dinheiro, tendo uma vida aparentemente bem-sucedida, e brota nele, cresce nele uma inveja. E parece que não, comigo não. Eu queria ler com vocês, se você não trouxe ou não tem um aplicativo aí, o Salmo 73, Salmo de Asaf. Você vê a honestidade desse homem de Deus, temente a Deus, que orava a Deus, que buscava a Deus, mas ele teve a honestidade de escrever para todo mundo ler o que ele estava passando. E o Salmo 73 diz assim: verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Ele fala: mas quanto a mim, os meus pés quase se resvalaram, se desviaram. Por pouco eu não escorreguei, caí, fui para o abismo. Ele explica o porquê. Porque eu comecei a ter inveja do soberbo, do arrogante. Eu comecei a ver a prosperidade do homem ímpio, iníquo, perverso, e comecei a invejá-lo. Porque eu comecei a notar e a sofrer. Por que eles não sofrem? Olha o corpo deles, robusto. Por que eles não têm tribulação? Parece que eles está tudo bem. Parece que esses safados que só prosperam não se afligem. A soberba deles, versículo 6, é um adorno, um colar no pescoço. A violência que eles vivem é um vestido de festa, parece. Os olhos deles são inchados e eles vivem de fantasias no seu coração. Motejam e falam com malícia, são arrogantes na sua opressão, põem na sua boca contra o céu e a sua língua contra a terra, pelo que o povo volta para eles e não acha neles nada. E eles dizem: como sabe Deus? O Senhor não está vendo isso? Há conhecimento no Altíssimo? Eis, versículo 12, que eles são ímpios e parece que estão só na segurança e a riqueza deles só aumenta. Na verdade, que em vão parece que eu purifiquei meu coração. Parece que em vão eu mantive inocente as minhas mãos. Pois todo dia eu me aflijo e parece que eu sou castigado. Se eu tivesse dito, também falarei. Eis que eu também vou viver traiçoeiramente e para a geração dos meus filhos. E quando eu comecei a me esforçar para compreender tudo isso, versículo 16, eu achei que era uma tarefa difícil. Até que eu entrei no santuário de Deus e eu percebi, aí tudo ficou claro e eu percebi o fim deles. Certamente tu os pões em lugares escorregadios, e o lugar deles é pura ruína. O que eles caem é em desolação num momento, e eles são consumidos por terror. Como que num sonho eles acordam, ó Senhor, quando eles acordarem, o Senhor desprezará essas fantasias. Mas o salmista diz assim: mas quando eu vivi tudo isso, quando eu os invejava, o meu interior se amargurou. Eu sentia picadas de amargura no meu coração, e eu fui ficando embrutecido e não comecei a não saber de mais nada, e eu parecia um animal diante de ti. Todavia, apesar disso tudo, o Senhor esteve comigo em todo o tempo e me segurou pela mão direita. Tu me guias como um conselheiro e depois me receberás com glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, ó Deus?
e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, e do meu coração, porém, Deus é a minha fortaleza e o meu quinhão para sempre. Pois os que estão longe de ti vão perecer, e tu exterminas aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, o que é bom é me aproximar de Deus e colocar a minha confiança no Senhor e anunciar todas as suas obras. É interessante que o salmista, ele, na honestidade de transcrever o que ele passa, ele fala como um homem bom, um homem honesto, que tentou guardar a mão na inocência, guardar o coração dele. Ele fala: quando eu comecei a olhar para os ímpios, para o homem mau, para aquele que era soberbo, arrogante, quando eu comecei a observar isso, o que começou a crescer em mim foi inveja. Aquilo que era uma indignação de ver o homem mau só ficando rico, aquilo foi me alterando, e não tem como isso começar a crescer dentro de mim, sem que dentro de mim se brote e cresça amargura. E Tiago fala que a amargura, ela é um veneno para o interior, que contamina toda a existência, contamina o teu corpo, a sua mente, o teu interior, as suas relações. E conforme o meu interior vai sendo consumido, ele diz ali no versículo que eu sentia picadas desse veneno no meu coração, de amargura. E conforme o meu interior vai se alterando e se envenenando, conforme é o meu coração, vai alterando o meu olhar. Vocês lembram que em latim inveja é a incapacidade de ver, é um tipo de cegueira, é uma alteração no modo que a pessoa enxerga, porque conforme o meu coração vai se amargurando pela inveja, a maneira que eu enxergo a vida vai se tornando amarga. A maneira que eu enxergo a existência, o meu próximo e a mim mesmo vai se tornando amarga, ingrata, porque gratidão e amargura não ficam no mesmo coração. E conforme cresce a inveja e a amargura, a ingratidão cresce junto. E eu começo a olhar para mim me sentindo inferior. E eu começo a olhar para mim como uma vítima. E ele fala: olha, eu olho para o outro e parece que só comigo que as coisas dão errado. Porque eu começo a enxergar a vida de uma maneira corrompida. E eu começo a chamar do ímpio, do homem mau, do homem iníquo, perverso, eu chamo isto de prosperidade. Eu chamo dinheiro, apartamento, carro, viagem de prosperidade. O meu conceito de vida vai se pervertendo, porque uma vez que eu começo a interpretar a existência com esses códigos, com esse olhar amargurado, eu começo a chamar de vida aquilo que não é vida. Eu começo a chamar de prosperidade aquilo que não é prosperidade. E ele começa a se incomodar, ele fala: olha, até o corpo dos ricos, dos prósperos, porque você começa a ficar tão fútil e superficial, que a vaidade do outro começa a te amargurar. A barriguinha do outro, a saúde do outro, porque como que eu sou de Deus, honesto, e estou com gripe, com câncer, com pedra nos rins, e o safado daquela pessoa está ali, ó, maravilhoso, corpo perfeito. E aquilo vai consumindo
e vai me alterando. E o pior de tudo, o Asaf deixa isso muito claro, ele fala: por causa disso tudo, os meus pés começaram a se desviar do caminho da vida, por causa da inveja da prosperidade do homem mau, por eu começar a comparar a minha vida e comparar a minha existência com a riqueza do safado, com a prosperidade daquele pastor podre, daquele padre pedófilo que não é preso, com aquele político, com aquela mulher safada, como que nada de ruim acontece. E o salmista diz que por causa disso quase os meus pés se desviaram. Porque Romanos, no capítulo 12, Paulo diz assim: não se deixe vencer pelo mal, antes vença o mal com o bem. E a gente acha que o mal contra nós é eu roubar a Débora, é eu dar um tiro na perna da Débora. O mal que eu posso fazer para o Tiago é eu falar mal dele. Ele me fez mal. Não. O mal só me faz mal quando o meu coração vai ficando mal. O pior mal que o ímpio, que o perverso pode fazer contra mim é que pela indignação, que vai virando ira, que vai virando raiva, que vai virando inveja, que vira amargura, que altera o meu olhar, que altera o modo que eu interpreto a vida, daqui a pouco o meu modo de ser vai ficando igualzinho ao mal. Aquele que eu julgava, aquele que eu me indignava, aquele que eu batia no peito e falava: eu sou bom, ele é mau, e como que pode... sem perceber, sem que eu admita, sem nem que a sua esposa ou seu marido fique sabendo, porque você não reconhece, o seu coração vai ficando tão mal e perverso quanto o dele. Quando Jesus fala: olha, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, mas olha, sejam mansos, humildes, generosos. Quando alguém te ferir, dê outra face. Dá a impressão que Jesus está criando um bando de bundão gospel, de panacas da espiritualidade. Mas quanto não é isso? Que o pior que o lobo pode me fazer não é falar mal de mim, não é me denegrir, não é roubar a minha capa. Ele fala: se ele roubar a sua capa, se ele roubar a sua túnica, dê tudo, deixa ele levar tudo. Por quê? Porque Jesus queria que você fosse um bundão? Não! Ele falou que se você entrar na de revidar e de ficar irado, indignado, com senso de injustiça, sem você perceber, o seu coração de cordeiro vai virando de lobo. O pior mal que o lobo te faz não é te matar, é te fazer lobo. O pior mal que um perverso pode me fazer não é perversidade, não, é que eu me torne perverso. Isso acontece com todo homem e toda mulher que escolhe o caminho do bem. Acontece com você e comigo, que estão querendo seguir a Jesus. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele fala: olha, não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque cansa. Porque você olha, amigo, você fala: não vou mais. Está todo mundo querendo a loucura, eu não vou. E sem perceber a sua indignação, a sua raiva, o seu senso de injustiça, vai virando inveja. Porque o salmista fala: olha, por que eu me guardei disso? E sem perceber, você vai abrindo concessões e relativizações dentro de você. Sutilmente,
você fala, quer saber? Eu não vou matar igual ele, mas deixa eu fazer só isso aqui. Eu não vou ser um corrupto da Lava Jato, mas deixa eu só fazer isso aqui. Eu não vou ser uma prostituta igual aquela louca que eu odeio, mas ela inveja. Eu odeio e eu invejo. Eu não vou fazer aquilo, mas dentro de mim, deixa eu só fazer isso. Porque o cansaço do bem no mundo mal, o cansaço da justiça no mundo injusto, dentro de você faz com que a inveja gera amargura, que altera o seu olhar, que contamina o seu coração, que você abre concessões de maldade. E o mal que está se fazendo, e que muitas vezes te fazem, vai te alterando. Então, o princípio de dê outra face, pague o mal com o bem, seja louco ao ponto daquele que te roubou, se você vê ele com fome, seja bom para ele. Não é panaquice, não é ONG, não, é você reconhecer que, olha, se eu não entender isso, o meu coração vai ficar igual ou pior do que o dele. E sabendo que isso acontece, só não acontece com poste de ferro, mas com você e comigo acontece. E o Evangelho tem proposta de vida para mim. Eu queria refletir com vocês como que eu posso lidar com isso. O que eu preciso entender, além do que eu já falei aqui, a partir do Evangelho, para eu me preservar, ou para eu identificar e para eu me curar disso. E a primeira compreensão que eu queria que você guardasse é que, para eu lidar com a inveja do mal e que cresce em mim muito sutilmente, como um câncer que vai entrando, eu tenho que entender que a inveja, ela é apenas um sintoma. Ela é sintomática. Ela só é um efeito. Ela só é um resultado. Ela só é um fruto de algo muito mais profundo e adoecido dentro de nós. A inveja, ela só é um sintoma de algo latente e doente dentro de mim e de você. A inveja, como fruto ruim, ela mostra uma raiz doente, uma semente doente que cresceu e se manifestou como inveja. Só que não adianta eu tratar o fruto, o resultado, sem entender a causa. É eu tomar aspirina para curar o câncer. É eu tomar remédio para dor de cabeça, sem entender que às vezes o problema é no rim, é no esôfago. E a base latente, adoecido, essencial de todos nós, que desemboca nisso, é um problema da fragilidade da nossa consciência com relação à nossa identidade e à nossa segurança em Deus. A fragilidade da nossa consciência com relação à nossa identidade e à nossa segurança em Deus, essa fragilidade de quem eu sou, quem eu realmente sou e a quem eu pertenço, de quem eu sou e para onde eu vou, quem eu sou mesmo.
quem eu sou mesmo e de quem eu sou, quando isso não está muito consciente em mim, é o outro que se torna minha referência. É o outro que se torna a minha referência de comparação, de inveja, e o que, quando está frágil na minha consciência de quem eu sou, qual é a minha real identidade do ser, e de quem eu pertenço, quem é o meu dono, de quem é a minha vida, de quem eu sou, para onde eu vou, quando isso está tudo frágil, o que gera em mim é complexo de inferioridade, o que gera em mim é insegurança, é medo de ser na vida, é falta de amor próprio. Isso está na base essencial de todo o complexo de inferioridade, de toda a falta de amor próprio, de todo medo de se mostrar na vida. Porque quando eu não sei, quando isso não é claro, e isso não é aprofundado na minha consciência, eu me torno inseguro, eu me torno frágil, eu não tenho amor próprio. E quando eu não tenho amor próprio, quando eu sou inseguro, quando eu tenho medo, quando eu tenho, daí o outro passa a ser a minha referência. Então, para eu entender, para que isso tenha que ficar muito claro para mim, que quando eu sinto, quando eu percebo, quando eu noto isso, mesmo isso é muito difícil da gente reconhecer. Isso é muito difícil da gente lidar com isso. A base disso tudo, dessa inveja, desse complexo de inferioridade, dessa falta de amor próprio, dessa comparação obsessiva, tudo isso está na minha identidade fragilizada e na minha insegurança essencial. A segunda compreensão que a gente tem que ter, se a gente quer vencer isso, é interessante ali no texto que ele diz assim, quando ele reconhece todo o Salmo 73, ele fala, mas apesar disso tudo, o Senhor esteve comigo o tempo todo, e segurou a minha mão o tempo todo. O que eu quero que você compreenda? Para eu vencer, para eu superar e para eu lidar, porque não é algo que eu venço hoje e não tenho que lidar semana que vem. Não é algo que eu venci e acabou. Para que eu tenha essa coragem de lidar, para que eu tenha essa honestidade de lidar, eu preciso entender de uma vez por todo que eu estou coberto por graça e amor de Deus. O salmista teve essa coragem de escrever, olha, eu tive inveja da maldade do outro. Eu olhei para a riqueza do perverso e meu coração se amargurou. Eu olhei para a saúde do iníquo e para o corpo daquele cara, daquela mulher, e eu senti raiva. Eu senti picadas venenosas no meu coração. Eu só tenho essa honestidade, ou melhor, eu preciso entender que eu tenho que ter essa honestidade, mas ela é fruto dessa consciência, dessa cobertura da graça e do amor de Deus. Porque se eu não tiver essa consciência de Deus, Ele sabe o que está rolando aqui dentro, Ele sabe os venenos que estão crescendo dentro de mim, mas eu preciso admitir isso. Eu preciso admitir que o que me inquieta com relação àquela pessoa,
que o que me angustia com relação àquela pessoa, com relação a essa situação, com relação às fotos que eu vi, ao que eu fiquei sabendo, aquilo no final de tudo é uma inveja venenosa que está me consumindo. Se eu não tivesse honestidade, amigo, isso vai virar um câncer que vai consumir e paralisar a minha vida por completo. Aí eu vou correr atrás, eu vou cuidar do corpo, eu vou trabalhar feito um louco, eu vou ter carro, eu vou comprar casa, eu vou fazer tudo, e aquele buraco no meu coração só aumenta, porque eu fiz tudo aquilo para provar que eu posso, para provar para minha mãe, para provar para o meu tio, para provar para o mundo, para provar para mim mesmo que eu sou alguém. Eu tenho que ser honesto com essas doenças dentro de mim, porque é um veneno. E a admissão honesta, coberta completamente pela graça de Deus. É o salmista que fala: nesse tempo todo o Senhor esteve comigo. No meu pior momento de inveja, de amargura, de veneno, o Senhor estava comigo. O Senhor me cobriu, me amou, mas a graça de Deus não me torna imune a lidar com isso. Pelo contrário, é na graça de Deus e no amor de Deus que eu tenho que lidar com isso. Só quando eu sei e creio que Ele me segura, Ele está comigo mesmo no vale de sombra da morte. Eu começo a reconhecer que eu estou num vale de sombra de morte. Eu não finjo que eu estou no topo. E por isso que eu falei que é um problema que dá em gente boa, porque daí os nossos comportamentos bons, a nossa honestidade, a nossa seriedade com a vida, o fato da gente não ser maluco, pelo menos nem tanto, isso vira álibi para a gente não se enxergar, para a gente não reconhecer que aquela angústia, que aquela raiva, que aquela indignação é fruto de uma inveja venenosa que está me consumindo. E essa inveja é resultado da minha identidade fragilizada, porque eu ainda não sei bem quem eu sou em Deus. E eu tenho que ser honesto com relação a essa fragilidade potencial que você e eu temos de sermos invejosos. É obra da carne, não é do inferno, é da minha e da sua carne. Óbvio que existe uma influência de fora que nos estimula, nos instiga, esse mundo predador de competição, meritocrático, que faz o mundo girar, que em si não é o ruim. O problema não é a meritocracia, o problema é você, é o meritocrático. Sou eu que não sei lidar com isso sem me comparar. E quando eu me comparo com uma identidade fragilizada, eu invejo. E isso me amargura, isso me envenena, isso me adoece, isso me relativiza. Só que como eu sou um cara justo, honesto, ninguém nota e nem eu tenho arte que eu estou sendo invejoso, que eu estou me amargurando, que algo está crescendo em mim. E é só essa admissão honesta, sincera, na graça, mas na verdade, com relação a essa potencial invejoso, amargurado dentro de mim, que é só quando eu vou admitindo que é o caminho da minha libertação. A verdade que me liberta, muitas vezes é uma verdade desconfortável, porque eu preciso entender, você e eu precisamos entender que nós como seres humanos temos duas realidades que a gente lida. Uma coisa é quem eu sou,
em Deus, filho de Deus, espiritualmente pleno, salvo, um ser da eternidade. Outra coisa é como e onde eu estou, que é num corpo de morte. E neste corpo de morte, eu tenho inveja, eu tenho que lidar com lascívia, eu tenho que lidar com desejo de morte, eu tenho que lidar com ira, eu tenho que lidar com avareza, eu tenho que lidar com promiscuidade. Isso faz parte de estar num corpo de morte. E esse corpo de morte é o meu corpo orgânico e psíquico. E se eu não entender essas duas realidades ao mesmo tempo, ou eu vou achar que eu já estou acima do bem e do mal, porque eu sou de Deus, aleluia e amém, e dentro de mim tem um câncer de inveja amargurada, ou se eu não reconheço quem eu sou em Deus, perdoado, redimido, liberto, um ser pleno na eternidade, e eu não reconheço isso, eu só lido com a bagaça do meu corpo, da minha interioridade, eu entro em depressão e dou um tiro na cabeça. Então as duas coisas têm que andar junto. Eu tenho que lidar sabendo quem eu sou, mas sem ignorar, sabendo como eu estou. É o que Jesus fala: olha, quer ser meu discípulo? Você tem que entender que você vai ter que negar a si mesmo. Existe em você algo que não é você, que precisa ser lidado todos os dias. Existe em você um mundo de fantasia, de ilusão, de perversão, um corpo de morte que não precisa de ninguém para o lado de fora te estimulando. Sem estímulo eu já me faço mal. Imagine hoje, onde tudo me é estimulado a me comparar, a competir, a mostrar que eu sou melhor. E daí o Charles troca de carro, ao invés de ficar alegre com os que se alegram, eu saio daquilo ali angustiado, porque eu preciso trocar de carro. O Eduardo vai para Israel, mas como que eu não fui? Sendo que eu oro mais que ele. E aquilo eu não digo, eu não falo nem no espelho, mas aquilo vai crescendo em mim. E eu ainda falei de gente boa. E o político safado? Que a mulher é gata, o carro dele é maravilhoso, está todo mundo saudável. Por quê? Porque o meu olhar estará alterado. Porque eu comecei a acreditar que isso é prosperidade, que corpo bonito é ser saudável, que ter avião próprio é ser próspero, porque dentro de mim algo se alterou, a minha identidade está alterada, a minha segurança em Deus está fragilizada. E se eu não for honesto do que está acontecendo comigo, amigo, eu vou sutilmente sendo esse cara honesto, justo, correto para o lado de fora, adoecendo e definhando para o lado de dentro. Isso na melhor das hipóteses, porque o que acontece quase que sempre, e o salmista fala, é: por causa disso os meus pés quase se desviaram, mas ainda bem que eu percebi, eu não fingi que não estava acontecendo. Eu não fingi que eu passei um final de semana, um dia, uma hora angustiado com relação ao que eu vi. E meu amigo, se você ficar, esses dias, nem lembro que semana passada, você começa a olhar no Instagram, e entra um, entra outro, e eu estudei com muita gente, e uns caras falando tanta bobagem, tanta mentira, e aquela loucura, e dinheiro, e fotos maravilhosas, e Nova York, quando eu vi, eu fechei, e o meu coração estava dolorido. Quando eu vi, eu fui dormir angustiado, porque eu vi um bando de gente alienada, um bando de gente mentindo contra o Evangelho, um bando de gente perversa com relação à vida, e sem notar, eu vi que aquilo me angustiou. Só que
o problema da verdade é que uma vez que ela clica dentro de você, você não consegue não lidar mais com ela. E na mesma hora aquilo já veio na minha cabeça, é inveja. É a inveja do mal que está ganhando. E se eu não lidar rápido com isso, aquilo vai me envenenando. Se eu não lidar rápido com essas sementes, aquilo vai criando raízes. E Tiago fala que a raiz da amargura vai contaminando toda a existência. Então, se eu não tiver esse nível de honestidade com relação à minha própria relatividade, com relação à minha própria queda, eu sou um ser da eternidade, sou, aleluia, mas eu habito num corpo de morte, que muitas vezes eu tenho que beliscar e mandar ficar quieto, que eu tenho que chamar pro cabresto, eu tenho que perceber quando a minha ira com relação ao mal é uma ira de injustiça ou é uma inveja embustida, se é um cansaço do bem. Porque se eu não notar, se eu não admitir tratar com aquilo, aquilo vai alterar o meu olhar e eu vou começar a enxergar a vida diferente. E como eu falei, eu vou começar a me auto-vitimar. O que o salmista falou? Ele começou a olhar e falou: por que eles não têm doença e eu estou ficando doente? Por que o corpo deles é sarado e o meu não? Por que eles estão ricos e eu não? Porque a sua ótica do que seja a vida está alterado por uma raiz ruim. E essa inveja, ela é fruto dessa raiz adoecida. Então, a primeira compreensão, eu tenho que entender que a inveja, ela é sintomática, ela é só um sintoma, ela é só um efeito, porque a causa é uma identidade fragilizada, é uma segurança no ser em Deus fragilizado. Segunda compreensão que eu tenho que ter é que para eu tratar isso, eu tenho que admitir de maneira honesta o meu potencial invejoso. Tudo isso tem que ser admitido, coberto por graça, mas tem que ser admitido. Estou coberto pela graça, mas se eu não me cuidar, eu babo de inveja. Sou um filho de Deus, um ser da eternidade, salvo pela graça. Eu gosto de um texto que fala assim que Paulo escrevendo aos Coríntios, aos santos chamados à santificação. O que é? Você já é, a cruz já te fez para sempre, mas neste mundo você está num processo de transformação. Existe quem eu sou e existe como eu estou. E como eu estou nesse corpo, nesse mundo, nesta era, eu tenho que lidar com esse meu ser ambíguo, com a minha relatividade, com esse potencial de inveja que pode me consumir. E para encerrar, a terceira compreensão que você e eu temos que ter é que nós temos que constantemente, quando eu digo constante, é isso que eu quero dizer, é algo o tempo todo. Constantemente nós temos que nos renovar no amor de Deus. Pode parecer bobagemzinha, é bobagemzinha, então morra de inveja, morra de complexos, morra de inferioridade, de insegurança, provando para o mundo que não está nem aí para você, que você tem que ser alguém na vida. É interessante que o Salmo ele fala assim: tudo isso foi desencadeando a inveja, os meus pés quase se desviando, o meu coração se amargurando, essas cobranças, essas comparações. Ele fala: até que eu entrei no santuário. Aí sim, ele falou, aí eu vi o destino disso tudo. E quando ele fala santuário, é óbvio,
que o Evangelho em Cristo eu entendo que não tem nada a ver com um lugar, com um prédio, com um formato, com uma cidade, tem a ver com o meu coração e o seu coração mergulhando no entendimento o tempo todo de quem Deus é, quem eu sou em Deus, quem Deus é, quem eu sou em Deus, por que eu fui chamado, o que Deus chama de vida, o que Deus não chama de vida, o que Deus chama de sucesso, o que é vida em mim. Se eu não tiver o tempo todo, meu irmão, o tempo todo tentando trazer à memória o que me dá esperança, eu começo o dia encorajado e finalizo o dia angustiado. É uma passadinha no Facebook que, se você não tiver o tempo todo renovando a sua mente, porque, como eu falei, existe uma influência que está o tempo todo te instigando a se comparar. Existe um aion, uma era, um mundo que está se compare, o dele é melhor que o seu, compre, o dela é maior que o seu, o cabelo, o corpo, a casa, o carro, o dinheiro, e você fica o tempo todo sendo instigado naquilo. Mas sem aquilo, você já tem uma carne que é invejosa. Então isso tudo somado, amigo, por isso que a gente se angustia, dá trabalho viver num corpo de morte, no mundo mal, sendo eu um ser relativo, o caminho da vida, por isso que Jesus fala, é estreito, a porta da vida é pequena. Por quê? Porque é muito mais fácil, como ele disse ali, nesses dias, ele falou, eu me tornei um animal, é muito mais fácil me entregar à animalidade competitiva, predatória, de comparações, e a adrenalina do seu cérebro pode estar tão maluca, liberando tanta endorfina, que você nem percebe que dentro de você está um buraco cheio de veneno. E quando você for perceber, amigo, o trabalho é muito mais difícil para se recuperar. Quanto mais o nosso cérebro se vicia nessa loucura, mais difícil é o processo de desintoxicação. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala, olha, não se deixe moldar, se conformar com este mundo. E não tem nada a ver com roupa, com estética, com modo, com exterioridade. É um mundo interior, é o meu mundo interior, que é propenso à inveja, à cobiça, à soberba. É muito mais fácil eu me deixar ser moldado. E é o meu desejo constante de me curar no amor de Deus, me lembrando em Cristo quem eu sou, como um filho perdoado, redimido, o que Deus chama de vida, o que é paz, justiça, o que é reino de Deus em mim, o que é seguir o caminho da paz, o que é seguir o caminho da justiça, da misericórdia, do perdão. Isto é um desafio. E você está nesse contrafluxo, faz com que na maioria das vezes você pareça um bobão para todo mundo, um cordeirinho. E é algo tão constante que tem uma cena lá em João, no capítulo 21, vocês imaginam, Jesus tinha acabado de ressuscitar, aparece para os discípulos, senta, faz um milagre de pescaria, está todo mundo de boca aberta, com Jesus ressurreto ali, os discípulos que andaram com ele 3 anos, sendo afirmados sobre quem Deus era, com Deus encarnado com eles. E Jesus chama Pedro e fala como seria a velhice de Pedro, que ele ia precisar de ajuda,
que ele ia precisar de alguém que ajudasse ele para comer, para ir no banheiro, ele ia ficar velho. E é interessante que Jesus olha e vendo, o texto diz assim, vendo Jesus com o discípulo que ele amava, que era João, ele falou, tá bom, né? E quanto a ele? Pedro estava com Jesus e falou, não, eu não quero saber de mim, eu quero saber dele. E quanto a ele? Jesus olhou para ele e falou, você me ama? O que te importa com relação a ele? O que te importa? Ele fala, quanto a ti, vem e me segue. Você me ama? Então não se importa com ele, vem e me segue. O princípio do Evangelho, eu podia citar Aristóteles, filósofo, 1000 filósofos aqui, mas o princípio do Evangelho, que é o princípio da vida, é você precisa ser o tempo todo se inundar no amor de Deus, em quem Deus é e quem Deus é em você, e é o Evangelho que me ensina isso, e segui-lo. E segui-lo. E nesse segui-lo, quem você é, começa a vir para fora. Todas essas camadas doentes, traumatizadas, viciadas, cheias de carnalidade, inveja, amargura, promiscuidade, tudo isso vai se educando, porque você decidiu segui-lo. E todas as vezes que você identifica em você aquele sentimento, aquela semente, aquela mudança de eixo do coração que você percebe, você lida com aquilo com verdade, para o seu próprio bem, para a sua própria saúde existencial, e você lida e faz o que o Evangelho ensina, segui-lo. E seguir a Jesus não é ficar fazendo culto todo dia, é seguir a paz, o amor, a misericórdia, o que Ele chama de vida. E isso vai fazendo com que vai educando o seu ser, porque o Evangelho não propõe um formato, uma formatação, uma regrinha. Ele altera a minha consciência. Ele me dá um novo significado, e a partir desse novo significado eu começo a escolher. Eu não vou dizer, Tiago, tem que fazer isso, Débora tem que fazer isso, não. É uma vez que a sua consciência, o seu interior vai mergulhando no amor de Deus, em quem Deus é, em quem você é em Deus, e você vai fazendo isso de maneira constante. É a partir disso que você escolhe as coisas da vida. A partir desse olhar do Evangelho, vai se tornando a sua referência, o que produz paz, o que não produz paz. Se eu estou agindo por misericórdia ou é por vingança, porque você tem uma referência de vida dentro de você. Você quer seguir a Jesus nas suas escolhas. O caminho é esse caminho é injusto, então eu não quero. Mas está todo mundo indo, mas eu tenho que ir, porque fazer só o bem não está adiantando. É onde você tem que notar que é inveja do mal, que é uma amargura embustida de um falso conceito de prosperidade que está em você. E vou dizer de novo, só não dá no poste de ferro ali fora. Mas você e eu, que decidimos seguir a Cristo, ser discípulo de Jesus, seguir o caminho da vida, você terá que lidar com isso. Um momento ou outro. Você nunca precisa me dizer, não estou nem te perguntando. Mas você precisa lidar com isso. E você precisa estar constantemente se renovando sobre a sua identidade e a segurança no seu ser. Caso contrário, amigo, o que brotará são sementes de morte, que vão alterar a sua existência e vão destruir o seu potencial de vida e a sua identidade. E você vai viver uma existência para provar aos outros, fazendo algo que você não gosta,
numa família que você odeia, morando num lugar que você não liga, vestindo uma roupa que você está desconfortável, comendo um negócio que você... fazendo tudo para provar para alguém o que nem você sabe o que. E parece até patético por lá de fora, mas isso faz rombos dentro de nós. O Evangelho nunca me propõe uma moral. Ele me propõe um caminho de saúde. Este é o caminho da saúde. Viva contra a verdade e você vai ter que lidar com ela, em seu favor ou contra você. Lide como o salmista. Olha, o Senhor está segurando a minha mão, né? Então vamos lidar com essas sementes doentes que vira e mexe querem penetrar o meu coração. Amém, meus irmãos? Senhor, o Senhor sabe o que eu não sei. O Senhor sabe de mim o que eu ainda não tive a coragem de admitir. E é tão sutil, e é tão sutil como o eixo do meu coração pode se desviar. E eu começo inconscientemente e conscientemente a olhar para a vida com um olhar todo alterado, auto-vitimado, complexado, inseguro, medroso, cheio de coitadismos, cheio de inseguranças. E eu não quero, Pai. Nós não queremos viver uma vida aquém do que o Senhor chama de vida. Eu oro, Pai, nos dê essa coragem de, conscientes da Tua graça sobre nós, de segurar a Tua mão e fazer esse caminho tão desconfortável que é lidar com as verdades do meu próprio ser, para o meu próprio bem, para a saúde da minha existência, para que eu prove em mim a verdadeira vida que o Senhor chama de abundante. Ajuda-nos, Deus. Não queremos viver auto-enganados, não queremos viver mentiras maquiadas, fotografadas, fantasiadas e iludidas, enquanto dentro de nós o que cresce é a amargura, é a insegurança, são cânceres para a nossa existência. Ajuda-nos, Pai, a nos curarmos no Teu amor, nos curarmos na Tua graça, nos curarmos na Tua misericórdia, em quem nós somos em Ti. Abra os nossos olhos. Eu oro, meu Pai, abra os nossos olhos para quem o Senhor é, para quem nós somos em Cristo, quem nós realmente somos e a quem nós realmente pertencemos, que nós venhamos cada dia mais entendermos que nós somos Teus, perdoados, redimidos, filhos de Deus, amados, que nós estamos na palma das Tuas mãos, da qual ninguém nos retirará jamais, e que nada nos separa do Teu amor. E conscientes disso, de que nós somos esses seres amados para sempre, de quem nós somos no Senhor, nós tenhamos essa coragem honesta de lidar com tanta perversidade que insiste em crescer em nós. Em nome de Jesus, ajuda-nos, sonda-nos e nos faz enxergar que ainda precisa ser tratado e curado no Teu amor. Em nome de Jesus.